Bom dia, pessoal. Casa cheia. Coisa boa de ver aí. E que bonita essa interação. Começamos, mestre? Bom dia a todos, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui com vocês nessa manhã. Esse evento, ele faz parte das atividades da Semana Municipal do Empreendedorismo de Caxias do Sul, que está na sua 12ª edição. E, por isso, as homenagens às empresas associadas pelo seu tempo de atuação, e essa homenagem é uma iniciativa da Prefeitura em conjunto com o Trinopolo. Todos os APLs, todas as associações dos demais setores também estão prestando essas homenagens nesse período. Nosso agradecimento aos patrocinadores do Bom Dia TI, a Núcleo Sistemas, a WebD, a Xplay TV, ao nosso apoiador institucional, o SENAC, e ao apoio da SIC, do SEBRAE e da Vinícola Lovatel. A gente registra aqui, em nome do nosso presidente, Juremir, agradecimento à presença do secretário Elvio Gianni, da vice-presidente de serviços da SIC, a Idalice Manchini, o nosso palestrante, Marcel Boff, enfim, todos os presentes, em especial hoje as empresas homenageadas, a Go Ahead, BCM, Grupo Sistemas, a Tiny, a Effective, a Keyworks, RadBR, TopDB, Agile Work, For Sales, Metos e a Sil Sistemas. Eu chamo agora para a sua saudação o nosso presidente, Juremir Milani. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre uma grande satisfação recebê-los. Algumas pessoas que faziam tempo que não vinham, sejam muito bem-vindas, aproveite o café. Queria desejar agradecer ao Marcel pela disponibilidade de estar conversando com a gente aí um assunto muito importante, que é empreendedorismo de alto impacto, de alguma maneira, falado de inovação, falado sobre conexões, enfim. Agradecer a presença do secretário, estou louco para saber das novidades do Web Summit. Enfim, hoje a gente tem também a premiação de tempo de vida das empresas, 10, 20, 30 e 40 anos. E em relação à palestra do Marcel, também faz todo sentido. A gente está premiando, a gente foi muito assertivo, Edson. Parabéns, Edson, pela palestra de hoje, porque une um modelo novo, de um mercado consumidor, de geração de novos negócios, com a experiência de empresas de vida. É isso que a gente vê, por exemplo, se acomodando agora, as startups, a bolha das startups, uma pequena acomodação que está acontecendo, justamente por causa dessa falta de conexão com o novo e a experiência. Então, a gente também foi muito assertivo hoje na palestra que a gente está trazendo hoje. Tá? Aproveitem e qualquer coisa, a gente está por aí. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado, Juremir. Lembro que nós depois teremos a fala do secretário Elvio também, no momento que anteceder as homenagens ao final da palestra. Nas mesas, nós temos um display e as flores que hoje, esse mês, fazem referência ao Novembro Azul. Reforçamos que cada um cuide do bem mais precioso que tem, a saúde. Tá? Nesse mesmo display, também no verso, nós temos as nossas redes sociais. A gente pede que vocês registrem esse momento, tirem uma foto para que a gente também possa ter noção do evento, da perspectiva dos participantes. Então, muito obrigado a isso. Na mesa também tem um cupom sorteio. Nós vamos sortear ao final um brinde aqui da Vinícola Lovatel. Então, boa sorte a todos. Vão preenchendo, durante o evento a gente vai recolhendo também. E dentro da sacola do evento tem os materiais dos patrocinadores. Por favor, levem e acompanhem o que há de novidades, SENAC e demais patrocinadores. Nessa primeira parte, então, do evento, nós acompanharemos a palestra do nosso convidado, Marcel Boff, da Semente Negócios, que falará sobre o dilema da inovação e o mundo digital. O Marcel, ele tem um currículo extenso
até vou tomar a liberdade para a gente cortar ele um pouquinho, até pelas formações internacionais, eu estava comentando com ele que estava difícil aqui de pronunciar. O Marcel, ele tem 14 anos de atividades profissional, ele é advogado de formação com especialidade em direito público, né? Possui formação na Universidade de Boston, na Universidade REC de Paris, no Instituto Scrum. Ele atualmente é sócio-diretor da Semente Negócios, sendo responsável por todos os programas de aceleração de startups, desde a fase do early stage até o scale-up. Atua diretamente junto com os CEOs na tomada das decisões, envolvendo-se em projetos estratégicos das áreas de inovação social e inovação corporativa. E como empreendedor também atuou como CEO da startup Santo Contrato por 6 anos. Então, como o Júlio Gemiro já destacou, tem uma larga experiência e com certeza vai trazer conteúdos muito relevantes para a gente nessa Semana do Empreendedorismo, nesse momento que a gente está homenageando empresas e todos os demais empresários que estão aqui. Então, Marcel, estamos ansiosos para ouvi-lo. Bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Ok, obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui com vocês nessa manhã, falando um pouco sobre inovação. Agradecer a equipe toda, o presidente, essa apresentação do currículo. Às vezes a gente gosta de dispensar, porque eu acho que isso é só um detalhe de busca de conhecimento para pensar em trazer coisas novas, né? Mas a ideia hoje, né, é que a gente possa falar um pouco sobre um assunto que foi trazido lá em 1997, e ele ainda está em tempo, né? A gente ainda discute em tempo esse assunto. Antes de mais nada, deixar assim, fazer alguns combinados. Vai ser um pouco interativo, vou precisar da participação de vocês. Também gostaria que o pessoal me alertasse sobre tempo, porque se deixar eu vou falando até o meio-dia, eu gosto de falar, e aí vai vindo histórias, eu vou conectando. Então, por favor, se alguém puder ir me pontuando sobre o tempo e me acelerando, por favor. Bom, então assim, vamos lá, né? Iniciar direto. O tema hoje é sobre o dilema da inovação e o mundo digital. Quando a gente começou a pensar sobre o tema para falar hoje aqui com vocês, vários temas vieram à cabeça e a gente começou a entender qual era o melhor momento para trazer e qual era o melhor tema para trazer. Alguns temas que foram sugeridos já tinham sido ofertados, já tinham sido palestrados por outras pessoas, e a gente entendeu, né, que esse assunto de falar sobre inovação em mundo físico, digital, poderia fazer sentido para o contexto atual de hoje. Por que eu coloquei essa pessoa aqui? Alguém conhece o Clayton Christensen? Alguém conhece essa pessoa aqui? Não? Ninguém conhece? Legal. Clayton Christensen, ele já faleceu, é um dos professores super renomados da Universidade de Harvard, e ele escreveu uma série de livros. Dentre um dos livros é aquele que está lá à direita superior, que é o Dilema da Inovação. Esse livro é escrito em 1997, e até hoje esse livro é estudado por empresas, por consultores, porque tem uma série de conceitos que a gente consegue aplicar hoje em dia, conceitos que fazem sentido para a atualidade. Então, é muito bacana pegar algo que foi escrito lá em 1997, chegar em 2022 e ver que ainda ele é utilizado, né? Então, o Clayton Christensen é uma extrema referência para esse processo do que a gente vai conversar hoje, ok? E aí a gente vai tentar o tempo todo trazer para os conceitos do livro aquilo que a gente vai discutindo, perfeito? Então, assim, antes de mais nada, né, foi feita a apresentação, mas eu sou o Marcel, aqui tem meu contato, essa palestra vai ser disponível, material para vocês, quem quiser se conectar comigo. Eu acredito muito no poder de conexão, relacionamento, que a gente tem uma série de pessoas, né? A gente poder se conhecer, se conectar, gerar negócios, fazer a máquina girar. Eu digo que a concorrência ela é saudável, então vale a pena conhecer o concorrente, trabalhar com ele, ver a estratégia que está por trás e, de alguma forma, se unir para que a maré fique mais alta, né? Não é simplesmente o meu barquinho que vai ser o melhor, não. A gente levanta a maré e todo mundo sai ganhando. Eu acredito muito nisso.
todo o processo de inovação, tudo que é laboratório de inovação, tudo que é centro de inovação, pensa dessa forma. Vamos levantar a maré para que todo mundo possa ser beneficiado, todo mundo possa surfar uma grande onda. Então, assim, dentro da Semente Negócios, eu sou sócio-diretor, eu fico muito focado não só na estratégia da Semente como um todo, junto com um grupo de sócios, mas também olhando, né, para esses produtos relacionados a desenvolvimento de startup. Desde aquela startup que está lá no início, o cara que não sabe o que ele quer da vida, ele tem uma ideia na cabeça, mas ele não consegue começar a colocar ela no papel, até o negócio que já está numa fase de crescimento, scale-up, está se relacionando com o mercado, quer vender muito mais, tem investidor olhando, quer criar uma estratégia de investimento, uma tese de investimento, como também negócios que envolvem inovação corporativa e desenvolvimento territorial, né? Olhando um pouco para o negócio como um todo em termos de sociedade, meio ambiente e a parte social de impacto. Tá? Então, tem todo um recorte aqui de uma jornada dentro da Semente. E aí eu já começo trazendo uma pergunta para vocês. Né? Qual foi a maior transformação em negócios que você já presenciou? Se a gente parar para pensar, o que foi assim que mais trouxe para a gente assim, a transformação que mudou todo o desenvolvimento de um negócio? Esses dias eu estava conversando com um profissional da área jurídica, que apesar de eu ter tido uma jornada, eu advoguei durante 10 anos, tá? Antes de fazer todo um processo de transição de carreira, de ir para uma linha de gestão e inovação, mas tem ali uma fase da minha vida que tem esses 10 anos envolvido com a advocacia, de prática, né? E dentro dessas discussões, a gente falando um pouco sobre desenvolvimento social, sociedade, tudo mais, negócios, a advocacia, como ela se está hoje, como ela era no passado, o que mudou, que na verdade é muito pouco, a gente começou a entender que a maior inovação que teve no mercado jurídico foi a impressora, que estava ali junto com a máquina de xerox. Não foi a máquina de escrever, não foi a internet, mas foi a impressora, porque ela conseguiu trazer um processo de replicar o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo grupo, né, pelos advogados, de uma maneira mais eficiente, tinha uma escala na produção. E aquilo me fez refletir, de trazer para vocês essa pergunta: qual foi a maior transformação em negócios? Aqui a gente tem dois momentos, né? A gente tem uma inovação que era feita, eu não sei de que data é essa imagem, mas ela reflete que a ideia inicial era que a pessoa pudesse ter uma televisão exclusiva para ela, onde ela pudesse ver o que ela gostaria sem incomodar os demais. Era algo exclusivo. Então, ela podia trocar o canal, podia enxergar, e ok. E do lado, tinha um processo que era, como antigamente as estradas eram muito ruins, o pneu ele era facilmente furado por pedras, por pregos e o que soltava. Então, eles implementaram uma vassourinha na frente da roda. Então, conforme o carro ia andando, ele ia varrendo o que tinha na frente, ia tirando aquelas pedrinhas, aqueles pregos, e o pneu tinha uma durabilidade maior. Porque antigamente tinha uma grande dificuldade de fazer conserto de pneu. Então, o pneu furava, em vez de eu fazer conserto, eu tinha que comprar um pneu novo. Era muito mais caro. Então, alguém trouxe uma inovação para o processo, né? Colocou uma vassoura como uma forma. E esse processo de vassoura, ele é utilizado hoje, se a gente olhar aquelas máquinas que limpam, nos Estados Unidos tem bastante, vai limpando calçada, vai limpando o cordão, né? Meio fio, vamos dizer assim, onde o carro passa, tem essa vassourinha que vai fazendo esse processo. Então, a transformação e todo o processo de inovação, ele tem um início, ele tem um pensar, só que às vezes ele não está no momento certo. Aí eu trago justamente essa reflexão, que ela é uma pergunta, meio afirmação, que é: será que para a gente ter sucesso naquilo que a gente está desenvolvendo, timing é tudo? Que há quem diga que sim, timing é tudo. Aí eu trago para você: será que é só timing? Porque aqui não deu certo. Principalmente, opa, aqui eu dei um play, aqui eu tenho. Principalmente esse aqui não deu certo nessa época. E aí teve vários problemas de por que essa televisão não emplacou? Se timing é tudo, se hoje em dia a gente tem um VR e todo mundo quer ter um VR, todo mundo quer ter uma experiência no metaverso, utilizando um óculos de imersão, onde eu consigo me relacionar com outras pessoas como se efetivamente eu estivesse lá. Aqui, a gente está num contexto de mundo que isso super se aplica. Eu olho para isso e falo: nossa, é realmente atual. Isso aqui está no dia a dia. Aparece até na novela.
se deixar. Agora, esse aqui faz diferença. Esse aqui ele me traz um certo choque. Então, fica a reflexão. Será que efetivamente timing é tudo? E aí eu vou para uma outra pergunta que é, mas se timing realmente é tudo, por que as empresas que são bem-sucedidas, de alguma forma, elas morrem? O que faz uma empresa bem-sucedida morrer? Alguém consegue me ajudar aqui e dizer, olha, morre mercado, falta de mão de obra, pandemia, que, antes, fazendo um recorte aqui, coisa boa poder fazer uma palestra presencial, né? A gente estava nesse movimento de pandemia, era antes, a gente só fazia tudo antes, né? A gente fala antes, parece que foi muito tempo atrás. Mas dentro da Semente a gente fazia muito movimento de workshop e era palestra totalmente online. A gente fazer presencial tem uma dinâmica que é muito boa. Então, assim, por que elas morrem? E aí eu trago para vocês aqui um pouco desses players que vocês com certeza conhecem. Eles, de alguma forma, eles fracassaram. Em algum contexto de tempo, eles fracassaram. Aqui a gente sabe, né? A Kodak, a gente sabe que teve aquele movimento de não acompanhar a inserção da máquina digital, fez com que ela não entendesse aquele mercado, ela não apostasse naquele mercado. Quem sabe ela perdeu o timing e ela foi engolida. Aqui a gente tem o próprio Itaipu elétrico, que era o carro do Gurgel, o carro nacional elétrico, que foi apresentado até no programa do Silvio Santos. Por que o carro elétrico não deu certo naquela época? E hoje a gente vê o Elon Musk trazendo o Tesla com muita força, que é um carro extremamente desejado, com alta tecnologia e performance, e ele é elétrico. Então, ele deu certo. Esse aqui não deu. Mas será que foi o time, efetivamente, que fez com que ele não desse certo? A Blockbuster, né? A Blockbuster, que era uma potência nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, foi engolida por uma pequena startup, que a própria Blockbuster teve a oportunidade de comprar e não quis. Porque o Netflix, quando ele começou, ele apresentou para a Blockbuster e disse, olha, vocês querem incorporar a minha solução? E qual foi a fala da Blockbuster? Não vai dar certo. Isso aí vai morrer daqui a uns anos. A gente tem, pena não ter trazido o slide, mas tem a curva de queda, né, da própria Blockbuster quando a Netflix entra, né? O próprio BlackBerry, que era um celular que era super desejado, que com a entrada do iPhone ele entrou com muita força, o próprio diretor ele não quis, disse, não, as pessoas não querem muita facilidade, elas querem mandar e-mail. Então, se é para ter e-mail, tem que ter teclado. Ele não conseguia sair dessa mentalidade fixa de que tinha que ter teclado. E a BlackBerry não subiu. E aqui, né, quem da minha geração, na fase aí dos 40 anos, não teve um Atari? Por que o Atari não deu certo, sendo que o Atari foi o pioneiro no desenvolvimento de games? Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro emprego, o início da carreira do Steve Jobs, foi no Atari. E o que ele teve que fazer? Vocês lembram que tinha um joguinho que era tipo uma barrinha que a bolinha batia e tinha que derrubar uns outros blocos em cima? Foi esse joguinho que o Steve Jobs projetou. E com quem que ele projetou? Um amigo que depois foi junto com ele para a Apple, onde eles lançaram o iPhone. Por que a Atari, de alguma forma, não deu certo também? Se depois veio na ideia, né, a Atari não ia dar certo porque veio o computador ia fazer muito melhor do que o videogame. Ninguém queria mais videogame, então não vou investir em videogame, vou investir em computador. Então, de alguma forma, todos esses aqui e outros que aqui não estão, fracassaram. Claro que alguns ainda estão vivos, a Kodak teve uma retomada de ação lá em 2020, no movimento de pandemia, deu um pico. Agora, a Atari pediu falência, né, de algumas outras coisas que elas querem fazer. Não quer dizer que elas faliram, que elas simplesmente estão mortas, mas elas estão em algum contexto ainda interagindo, porque tem investimento por trás de um grupo de pessoas. Mas aí vem aquela questão, será que efetivamente elas fracassaram? E aí vem muito do contexto filosófico que eu trago aqui, da Alice no País das Maravilhas. Se alguém já viu o filme, sabe um pouco dessa fala,
que é quando a Alice está perdida na floresta, ela encontra o gato, ela pergunta para o gato, para que lado eu devo ir, gato? E o gato responde, para onde você quer ir, Alice? E ela diz, eu não sei, tanto faz. E o gato diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho noção do que eu quero fazer, qualquer caminho serve e eu posso, sim, ir para o caminho errado. Eu posso, sim, cair num processo de fracasso, mesmo sendo algo bem sucedido. Mas como é que a gente minimiza tudo isso, né? Como é que a gente consegue entender como eu vou caminhar, qual é o efeito que deve ser feito para que eu tenha resultado? É o que o Clayton Christensen, lá em 1997, trouxe no livro Dilema da Inovação. Ele traz 3 formas da gente entender o processo da inovação e do dilema por trás disso, de uma maneira que ele divide entre inovação de sustentação, disrupção de baixo custo e disrupção de novos mercados. Tá? Só que aqui a gente vai simplificar e a gente vai dividir em 2 momentos, que é inovação de sustentação e uma inovação disruptiva. A gente vai pegar esses 2, por mais que a gente vá depois destrinchar, mas a gente divide entre inovação de sustentação e inovação disruptiva. Ponto. O que é isso efetivamente? Quando a gente está falando de inovação de sustentação, a gente está pensando em fazer bons produtos ficarem melhores. Eu tenho um produto, eu vou tornar esse meu produto melhor. Eu vou focar nos melhores e mais lucrativos clientes, naquele que paga mais, naquele que tem um ticket mais alto, naquele que é mais exigente no que ele demanda. Tá? E eu vou pensar sempre em ter uma margem de lucro sempre muito audaciosa, uma grande margem de lucro. E a ideia não é fazer algo totalmente diferente e disruptivo, e sim eu melhorar aquele meu produto agregando um valor a mais para poder atender um cliente exigente e poder vender mais caro. Quem faz isso? A própria Apple. Se a gente for olhar a timeline da Apple, ela tem uma série de celulares, ela vai emplacando um celular atrás do outro. O que difere um celular do outro? É só performance. Uma câmera melhor, mais armazenamento, capacidade de processamento, quem sabe uma tela maior, alguns aplicativos que funcionam com mais eficiência. Então, o que ela está fazendo? Ela está entregando para esse cliente mais exigente novas e melhores performance. Mas o produto é o mesmo. O mercado já é conhecido. Ela simplesmente emplaca um modelo atrás do outro. E agora ela está aí com uma dificuldade com o 14. A gente sai um pouco dessa timeline aqui do próprio celular e a gente entra na timeline dos computadores. É a mesma lógica. Se a gente olha, ele vai passando por um processo de remodelamento que ele era muito grande, agora eu vou fazer um mais compacto, eu vou fazer uma maletinha, porque as pessoas estão indo trabalhar, então ele era uma época, ele tinha até uma alcinha, vou fazer uma maletinha, mas eu estou voltando, porque mudou, ninguém mais está se deslocando dessa forma, então eu volto a fazer ele um pouco mais robusto para ser de mesa, aí eu trago o design arrojado, começo a pensar em ter movimentos tem um teclado com Bluetooth, teclado com cabo, e assim eu vou indo, mas na verdade é a mesma coisa. Não muda, até eu chegar numa tela, que hoje em dia eu consigo ter tudo numa tela só, touchscreen, mas é a mesma coisa, é performance. Eu estou entregando performance. Então, a inovação de sustentação, ela traz isso. Eu tenho um produto que é conhecido do mercado, o mercado já reconhece, ele paga o preço, mas ele pagaria mais se tivesse uma melhor performance. É isso que a Apple faz, e é isso que o Clayton Christensen traz como inovação de sustentação. Mas o que seria, então, o outro formato que a gente tem, que é aquela inovação disruptiva que eu disse que eu ia dividir, né? Na verdade, eu somei os 2 em um só, mas depois a gente amplia quando a gente vai falar dos cases. O que ele fala? Quando a gente está falando sobre ser algo disruptivo, eu estou fazendo algo diferente, eu estou diminuindo a performance, mas eu estou entregando outros valores. Algo mais simples, mais barato, um nicho de mercado diferente, algo incremental, algo totalmente radical no processo de inovação, o que justifica eu fazer de uma forma ágil, rápida, com baixo custo. Porque eu não sei efetivamente se o mercado quer aquilo. Eu preciso testar.
Então eu diminuo todo esse processo de performance que do iPhone tem, porque não valeria a pena. É muito caro eu fazer algo muito arrojado, muito caro, se eu não sei se o mercado paga por aquilo. Então, as startups, quando elas entram para bater de frente, elas entram justamente nessa fase aqui. Elas entram para bater de frente com o grande. Ele sabe o que o grande faz, ele sabe quanto o grande cobra, mas tem toda uma fatia de mercado que o grande não atende, que eu posso atender fazendo diferente, com outros elementos de inclusão. E aí, dando sequência, para a gente conseguir contextualizar esses dois universos, eu fiz esse gráfico, tem 2 gráficos aqui que trazem um pouco disso. Aqui a gente tem um eixo, né, que fala de desempenho, mas pode ser um eixo de performance. A gente tem um espaço de tempo que são clientes que eu não conheço, ou não consumidores, como a gente pode chamar. E a gente tem um local onde a empresa, de certa forma, ela conhece o mercado que ela está inserido. Então, os mais exigentes, que é aquela inovação de sustentação, eles ficam lá em cima, eles estão sempre querendo algo, o melhor performance, que a gente tem falado, que eu posso agregar um valor e cobrar caro por aquilo, porque eles são muito exigentes. Então, eu vou cobrar caro. Ao mesmo tempo, eu tenho a disrupção do tipo 2, que é quando a gente vai trabalhar com aqueles clientes que não são tão exigentes, são menos exigentes, que eles estão inseridos num outro contexto de mercado que eu posso também estar, mas eu não estou olhando, para fazer algo menos complexo, porque eles são menos exigentes. E aí eu posso entrar nesse mercado de uma maneira inteligente. E aí tem, claro, né, o novo mercado, que é aquele mercado que eu não faço parte e que, por sua vez, eu vou começar a explorar para desenvolver algo novo. É um mercado novo. É um mercado que eu quero aprender. Tá? Então, eu preciso ter uma jornada de ensino aqui. A gente pode simplificar aquele slide anterior por esse aqui. A inovação de sustentação, o que ela faz? Tu vê que ambos, tanto de inovação disruptiva quanto a de inovação de sustentação, elas partem do mesmo ponto de incerteza, né? Do mesmo ponto de não ter tanto conhecimento. A de sustentação, ela ganha escala e ela entra num platô. Ela se mantém. E aqui ela fica. E ela vai sempre atendendo esses clientes mais exigentes. A inovação disruptiva, ela tem também uma tentativa de fazer um processo de crescimento, mas o foco dela sempre é olhar para esses menos exigentes para desenvolver algo que atenda uma parcela de mercado que aquele que olha para o mais exigente não está olhando. E para facilitar isso, eu vou contar 2 cases para vocês. Alguém conhece o case da Honda? Não? Aqui a gente tem a moto da Honda, né, que é a Super Cube, que eles chamam, que é 100 cilindradas, enfim. E aqui a gente tem uma Harley Davidson. O que aconteceu com a Honda? Tá? A Honda, depois da guerra, lá, Segunda Guerra Mundial, o Japão estava com um problema forte, uma crise econômica muito forte. E a Honda ela queria desenvolver algo que pudesse atender aquele mercado para facilitar o processo de deslocamento, né? Tinha problema nas ruas, era tudo estreitinho, aquela moto grande já não estava funcionando, precisava de algo mais ágil, né? E, ao mesmo tempo que ela tinha esse processo de querer pegar algo mais ágil, ela também entendia que tinha um desejo muito grande por moto e que a moto da Harley era um desejo, porque tinha muita propaganda mostrando que a Harley tem essa ideia, né? Tu olha ali uma propaganda da Harley e é sempre o homem andando numa moto, aquela ideia mais de liberdade, né? Sempre sozinho ou andando em grupo. Então tinha um processo de desejo na época que a Honda tentava competir de frente com a Harley, só que ela não estava conseguindo. E aí eles resolveram criar uma moto mais ágil para atender o mercado interno, que é essa motinho aqui, tá? Só que, ao mesmo tempo, eles estavam ainda com o olhar para esse processo aqui, porque eles assim, nossa, eu vou criar uma moto pequenininha, mas não sei se há um desejo por essa moto para quem compra Harley, né? Então, eles tentaram fazer uma série de iniciativas, e numa das viagens que eles foram para a Califórnia, eles resolveram levar essa moto, porque como eles estavam com baixo orçamento, então, vou levar a moto, e aí a gente não precisa gastar com táxi, com deslocamento, a gente usa a moto aqui internamente para fazer as nossas ações, para ver se a gente consegue emplacar, pensando nesse mercado da Harley. Quando eles estão andando com essa motinho, tinha uma pessoa que estava subindo uma montanha a pé. E a pessoa viu a motinha e falou, nossa, onde é que vocês compraram essa motinha?
disse, não, a gente não comprou, essa moto é nossa. E aí eles se deram conta que tinha pessoas que eles não estavam olhando que poderiam ter o desejo de adquirir uma moto que não fosse uma Harley, porque o custo era muito maior, mas entregava o processo de deslocamento de ir e vir. E aí todo o processo que eles entenderam era que, ok, eu tenho um novo mercado, na verdade é um mercado que consome moto, que não é a moto que eu faço, porque a Honda tinha umas motos grandes, mas que eu posso atender por baixo custo. E aí a gente volta que eles entraram justamente nessa fase aqui, ó. É um mercado de moto que eu entendo, mas eu consigo atender clientes menos exigentes que somente querem uma moto mais ágil. E aí eles começaram a fazer um processo de propaganda entrando contra o processo da Harley, que era, enquanto a Harley tinha aquela moto robusta, né, que tinha esse processo de liberdade, moto mais preta, assim, eles começaram a fazer propaganda de uma moto menor, colorida, as fotos sempre são com um grupo de pessoas, homens e mulheres andando junto, sempre de dupla na garupa, trazendo esse processo de agilidade. E isso aqui super emplacou, tanto que essa moto, a primeira moto foi feita em 1958, e até hoje eles produzem essa moto, e essa aqui é a atual. Essa aqui é a moto atual. Então, assim, foi meio que no acaso, eles entenderam que tinha um mercado que poderia consumir moto, que eles não estavam olhando, principalmente para uma moto mais ágil, para um processo de ir e vir, de deslocamento. Não era performance, não era uma estradeira. Não, mas ela te levava de um ponto ao outro. Era isso que eles estavam querendo, ok? Outro ponto legal de case que a gente tem é o case esse da Godfrey. Godfrey é uma empresa indiana que produz eletrodomésticos. Tá? O que eles estavam querendo fazer? A Godfrey, eles começaram a pensar em criar como é que eles poderiam atender não consumidores. Quem são os não consumidores? São esses aqui. Ó. Eles estavam querendo ir para um novo mercado. Ok? E eles produziam eletrodomésticos. Então, eles começaram a fazer uma série de perguntas, que eram hipóteses que deveriam ser respondidas, e é bem isso que startup faz. Startup que está numa fase inicial, ela formula uma série de hipóteses, e ela vai respondendo essas hipóteses como? Por meio de interação com o mercado. Ela não é da cabeça dela. Não, ela precisa de uma validação do mercado. O mercado que tem que dar a resposta. Às vezes a gente vê muita startup, a gente dá muita consultoria para startup, o empreendedor chega lá, eu vou fazer assim, com viés de certeza, a gente enche ele de pergunta, ele não sabe responder, parece que o negócio quebrou. Porque é tão frágil que ele não tem interação com o mercado. E aí ele começa a vir para o mercado que é outra coisa. Ele, putz, não tem graça, olha o mercado que é outra coisa. Não, mas é justamente isso. Conversa com o mercado, é o mercado que vai te dar a resposta. Então, o que eles fizeram? Eles foram justamente no mercado pensando em não consumidores, para gerar um novo mercado, e começaram a trazer essas perguntas. Quais barreiras impedem as pessoas de consumirem os seus produtos? Optaram por focar na área de refrigeração, né, que era um dos produtos do eletrodoméstico, né, da linha de eletrodoméstico que eles possuíam na época, né? E a ideia era pegar a maior parte da população, né, da Índia, que fica numa zona rural e que não tem acesso a refrigerador porque não tem energia. Então, assim, eles começaram a fazer processo de investigação para esse público rural com a ideia de que, assim, nossa, como é que como é que eles conservam alimentos se eles não têm energia? Como é que eles conservam? Né? Então, eles começaram a fazer um processo de entrar no cotidiano dessas pessoas, dessa comunidade, entender como é que era essa lógica de comportamento, para ver como poderiam desenhar um produto que viesse atender aquele mercado. Era um novo mercado. E o que eles fizeram? Esse refrigerador chamado Shotoku, que Shoto é pequeno e Ku é gelado. Esse refrigerador aqui, ele tem 46 litros, ele funciona com uma bateria de 12 volts, e ele consegue refrigerar entre 8 e 10 graus, com uma bateria de 12 volts. Então, assim, em vez de eles criarem um refrigerador melhor, pensando em performance, pensando em inovação de sustentação, eles foram para o mercado desconhecido, entenderam o mercado e fizeram um refrigerador que viesse atender o mercado consumidor, que ainda poderia ser vendido em alta escala, porque era barato produzir isso aqui.
Isso aqui é muito mais barato produzir do que o outro, que é muito tecnológico. E aí um outro ponto importante que eu acabei não falando, a gente tem aqui dentro dessas perguntas, quando a gente fala assim, o que eles fazem para preservar a comida, essa pergunta, assim, como é que ele resolve o problema? Isso é um outro conceito que o próprio Clayton Christensen traz no livro, que é o do Job to be Done. Não sei se vocês já ouviram falar, que são assim, o que o cliente faz para resolver o problema? Ele tem um problema, como é que ele resolve isso? Quais são as etapas das ações que ele faz para resolver aquele problema? Problema que todos nós temos. Se a gente parar para pensar que problema a gente tem no nosso dia, que problemas a gente tem desde a hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir, a gente tem uma série de problemas. A gente vai sentindo esses problemas. Como é que a gente resolve esses problemas? Às vezes a gente nem percebe, a gente está tão inserido no contexto de problema que a gente resolve de uma forma natural. Mas quando a gente passa a perceber que a gente tem contextos de problema e que esse problema não é só meu, ele é de um grande grupo de pessoas, e eu começo a desenhar a jornada para resolver o problema, quando vê ali nasce a solução de um novo produto, que facilita, que resolve aquele problema, trazendo conforto, trazendo eficiência, trazendo ganhos de tempo financeiro, enfim. E foi exatamente isso que eles fizeram quando eles produziram esse refrigerador. Okay? Aqui eu vou fazer um pequeno quiz com vocês, para ver se conseguem entender a diferença entre cada um desses movimentos de mercado. Aqui a gente tem, performance é boa o suficiente. Ela não é a melhor performance. Ela é boa o suficiente. O que vocês acham que é? Que é inovação de baixo custo, que é uma inovação para novo mercado, ou uma inovação de sustentação? Ela não é boa o suficiente. Ela simplesmente atende uma pequena necessidade. O que vocês acham que é? Não tem problema de estar certo ou errado. A gente está aqui para isso. E aí? Ninguém quer arriscar? Acho que é novos mercados? Perfeito, baixo custo. Por que é baixo custo? Porque eu estou produzindo algo que é bom o suficiente. Lembrando da moto. A moto, aquela motinha da Honda, ela não tem a melhor performance. Ela não é uma Harley Davidson. Mas ela é boa o suficiente para atender o processo de deslocamento. Então, ela é uma inovação disruptiva de baixo custo. Eu conheço o mercado, eu já produzo moto, eu vou fazer só algo para atender clientes menos exigentes. Aí vem a outra pergunta aqui. Foca nos clientes mais lucrativos e exigentes. Qual que é essa? Sustentação. Essa é fácil, isso aí, sustentação. Clientes mais exigentes, alta performance, é de sustentação. Opa, dando spoiler. Foca em clientes que não estão consumindo. Isso é fácil também, né? Se não estão consumindo, é novo mercado, né? Foca em clientes atendidos em excesso. Então, assim, eu entrego muito, tenho muita escala, eu produzo bastante. Excesso. O que vocês acham que é? Penso na moto de novo. Eu consigo entregar bastante. O que vocês acham? É também de baixo custo, porque eu entrego bastante. Eu consigo produzir de uma forma que traga escala para esse processo. Esse aqui, foca na maior performance possível do produto. Isso também é fácil de identificar. Sustentação. E o último, né, óbvio, né, uma nova medida de performance. Então, se eu estou pensando em criar uma nova medida de performance, é porque eu estou dentro de um mercado novo que eu quero desenvolver. Essa é uma maneirinha para a gente brincar aqui, para tentar fixar um pouco dos conceitos e que vocês possam trazer isso para o cotidiano de vocês, do processo de vocês. É óbvio que, às vezes, deixa eu voltar um pouquinho aqui, às vezes eu estou aqui e eu produzo tão bem esse mercado de menos exigentes e eu consigo rampar e jogar para cá. Pode acontecer. Da mesma forma que eu estou dentro dos mais exigentes, que foi o que aconteceu com a Honda, e eu identifico que tem a oportunidade de trabalhar com menos exigentes. Ou eu tenho esses dois produtos aqui, eu atendo tanto os mais exigentes quanto os menos exigentes, mas eu quero explorar um mercado novo para ver o que está acontecendo. E eu acho que a grande sacada da inovação, principalmente essa de por que os negócios fracassam, é porque elas não olham para cá. Elas não olham para o novo mercado. Elas fazem o beabá e fica. Só que o consumidor, o cliente, ele não quer a mesma coisa o tempo todo.
ele é um constante insatisfeito. Nós, seres humanos, somos constantes insatisfeitos. A gente sempre quer algo diferente. A gente está sempre buscando uma coisa nova. Se a gente tem esse movimento, por que as empresas não analisam esse processo de comportamento para fazer algo diferente? Vender algo diferente, criar um novo produto, se posicionar no mercado de outra forma. Quem sabe criar uma chamada spin-off, que é uma empresa vinculada a um grupo, mas que atende um outro mercado. Isso tudo é questão de estratégia. Eu costumo dizer que é como a gente ir no McDonald's. A gente não vai no McDonald's e não come sempre o Big Mac. Tem vários outros ali, que a gente começou o Big Mac e cansava. E o cliente é a mesma coisa. Ele olha para o produto que vocês estão desenvolvendo e eles querem algo novo, eles querem uma inovação, eles querem outro detalhe. E aí é por N contexto. Se a gente for falar sobre transformação digital e a gente pegar o que aconteceu com a pandemia, ninguém queria assinar contrato digitalmente há 2 anos atrás. É muito inseguro. É inseguro. Já existia a medida provisória que autoriza a assinatura de contrato digital, ela é de 2001. Mas é muito inseguro assinar em 2019. É inseguro, eu vou fazer no papel ainda. Aí veio a pandemia. Ninguém pode sair de casa. Agora eu quero assinar. Agora vale a pena. Então, a transformação digital, ela faz com que o processo do costume da sociedade modifique. E se eu, quanto empresa, não analisar esses movimentos que são cíclicos e são ondas, eu perco a oportunidade de mercado. Aí vem de novo o timing. O Zoom, quando teve aquela plataforma de videoconferência, teve um crescimento exponencial na pandemia. Foi um produto mais desejado. O Zoom. Se a gente for olhar o consumo, o que as pessoas consumiram no período de pandemia que elas não saíam de casa? Vocês chegaram a ver o que elas consumiam? Qual era o produto que era comprado no supermercado? O top 5 ali? Cerveja, vinho, chocolate e sorvete. Claro, estou dentro de casa, estou ansioso, vou tomar um vinho para relaxar e vou comer sorvete, que também, e o chocolate também ajuda no processo de controle do estresse. Quando a gente está estressado, comer o chocolate tem todo um processo que a própria neurociência explica. Mas eu estou olhando para o mercado. Então, provavelmente, nessa época, o vinho ficou mais caro, o sorvete ficou mais caro, tem alta procura. Então, tem um pouco desse movimento. Então, assim, as empresas elas passam a olhar, e não só passam como deve, ter um processo estratégico de olhar novos mercados. Está sempre analisando a oportunidade do que pode ser desenvolvido. Pode ter um núcleo disso. Eu posso ter um núcleo dentro da minha empresa que só olha mercado, estratégia de mercado. Outra maneira de olhar a estratégia de mercado é o que vocês estão fazendo aqui. Cada um aqui tem um processo, tem uma estratégia, tem um mercado, que às vezes podem ser concorrentes ou não, concorrentes de primeiro, segundo grau, e assim por diante. Então, assim, vocês podem ver que tem movimento, isso ajuda a pensar em novos mercados. E quando eu tenho concorrente é muito bom, isso mostra que é um mercado que vale a pena, quem sabe, investir. Isso é outra coisa que a gente diz, né? Às vezes eu escuto de empreendedor, mas tem concorrente, ele vem com uma ideia, aí tu fala, nossa, que legal essa tua ideia, o fulano também faz. Então eu não quero mais fazer. Se o fulano está fazendo, eu não vou fazer. Opa, por que não? Isso mostra que tem mercado, faz diferente dele, aprende com ele, surfa a mesma onda dele. 2 coisas podem acontecer. Se não tem mercado, né, ou aquilo que você está fazendo, você é o pioneiro, 2 coisas podem acontecer. Ou você é um gênio, porque você está fazendo algo que ninguém nunca fez, ou você está fazendo algo que ninguém quer comprar, que ninguém fez. E vou te dizer, para ser um gênio hoje em dia, onde a gente pensa em algo, joga na internet, parece que um monte de gente já pensou, é bem difícil a gente ser o pioneiro. Então, assim, é bem provável que o mercado não quer, o mercado não está pronto, não é o timing, ele não está pronto para isso aqui, ó. Ele não está pronto para isso aqui. Nessa época ele não está pronto. Ele não está pronto para o carro elétrico. Não tem nem como alimentar, a bateria não funciona. É muito bonito no conceito, não está pronto. O mercado não está pronto. Então eu tenho que entender também o movimento do mercado, por isso que eu tenho que estar sempre olhando para ele, para entender o costume. Ok? Então, assim, como é que a gente resolve isso, né? É justamente nesse slide que ele traz um pouco desse processo que eu estou falando e por que a estratégia é importante.
Eu estou numa fase, tanto o explore quanto o exploit, se a gente for traduzir do inglês para o português, ele fala, ambos é explorar, né? Só que em contextos diferentes que são utilizados. Quando eu estou num alto nível de incerteza, eu vou explorar um novo nicho de mercado, eu tenho essa confusão aqui. Tenho muita informação desencontrada. E isso faz com que eu tenha que ter um processo de pesquisa muito alto, para que eu possa compreender esse universo de emaranhado de informações, clusterizar essas informações, para que eu comece a ter clareza do que está acontecendo, até eu saber aonde eu devo focar, que é onde entra na fase de eu poder fazer um processo de crescimento. Por que eu estou crescendo aqui? Porque eu já sei quem é o meu consumidor, eu sei o que ele quer, eu sei quanto é que eu vou cobrar. É mais fácil eu conseguir criar mecanismos de crescimento. E aí eu entro no exploit, que é onde eu tenho uma baixa incerteza, porque eu já conheço o mercado, e eu vou fazer um crescimento de sustentação. Então, aqui é como se eu estivesse lá naquela inovação de sustentação que o Clayton Christensen fala, e aqui é como se eu estivesse criando um novo mercado ou criando um produto de baixo custo, porque eu não sei muito bem como vai ser, e eu estou explorando, ok? Só que hoje em dia, quanto tempo eu tenho? Só para saber se eu estou muito adiantado ou não. 10 minutos? Ah, então estou bem. Só para a gente encerrar e abre para perguntas. Então, assim, só que isso aqui tudo, hoje em dia, está indo para um processo de um mundo digital, onde a gente tem a mescla entre o físico e o digital ao mesmo tempo. A gente está nesse processo, a gente tem movimentos físicos e digitais, e os negócios estão começando a olhar para isso. Quando a gente fala de processo físico, digital, de produto, e pode ser serviço também, em termos de processo de experiência, a gente tem essas dimensões. A gente tem o eixo de produto, que ele pode estar físico, digital. A gente tem o eixo do agente, né, que é quem compra, quem vende, os intermediários, que ele também pode ser físico, digital. E a gente tem também um eixo que é de processo, que pode ser físico, digital. Então, o meu produto ele pode circular em várias características. E como é que isso acontece? Porque eu tenho essas três pontas, né, esses três raios que fazem a ideia do digital. Então, aqui, digital. Então, digital, social e físico. Eu sei qual é a minha ação física em termos da minha estrutura de empresa, meu processo, meu produto e tudo mais. Eu entendo como isso se comporta no mundo digital, porque hoje não tem como não estar inserido no mundo digital. Hoje a gente está sendo alimentado constantemente por informações. É só imposto de gasolina. A gente tem que ter um aplicativo para ter desconto. Se a gente for botar todos os aplicativos de todos os postos de gasolina, a gente não tem nem memória mais no celular. Aí tem que comprar um de maior performance para poder alimentar aquele número de memória que está sendo utilizado. E tem o social, que é o comportamento, que é o que as pessoas estão fazendo. Por isso que o comportamento está dentro desse mundo digital. E aqui eu trago 3 exemplos para vocês. Já ouviram falar na Amazon Go? Alguém conhece a Amazon Go? Legal. A Amazon Go não tem atendente. Tem nada. Tu entra na loja, tu pega o que tu quer, tu paga e sai. É uma experiência digital. Eu tenho uma ação humana física numa loja física, mas a minha experiência é toda digital. Tem uma série de câmeras espalhadas por todo o processo e consegue ver certinho o produto que eu peguei e quanto esse produto custa para na hora que eu vou pagar, eu pago, que aí libera essa portinha e eu vou embora com os produtos. Aqui é uma lojinha só de como se fosse essas, a MPM que tem, mas a Amazon tem de livros, tem uma série de outros produtos com a mesma processo de experiência. Alguém já viu essa Coca-Cola Byte aqui? Essa Coca-Cola, sabe como foi lançada essa Coca-Cola Byte? Essa Coca-Cola Byte, esse sabor foi lançado no metaverso. O sabor foi lançado num evento no metaverso que a gente comprou depois no supermercado. Então, de novo, é uma experiência digital. Eu conheço o lançamento de um refrigerante sabor Byte, que é uma Coca Zero, né? Que tinha um sabor limitado e tal, no mundo digital, dentro do metaverso, mas eu compro ela no supermercado e experimento em casa. É um processo digital. Esse aqui é do Grupo Big. O que o Grupo Big está fazendo agora? O Grupo Big, tu consegue comprar
tudo que tu quer pelo celular ou pela internet, e aí tu retira os teus produtos em alguma loja Big mais próxima. Eles criaram tipo um processo de varejo, de logística facilitada para o consumidor. Então eu compro de uma maneira digital e eu retiro na loja mais próxima, no Big mais próximo. O que tem isso? Físico, de novo, digital e o quê? Comportamento. As pessoas estão familiarizadas com o uso dessas ações. Mas isso tudo aqui, pessoal, é muito legal, né? Quando a gente fala de teoria. E aí eu quis trazer um pouco dessa foto, porque isso aqui representa muito o que acontece. Quem tem cachorro sabe, né? Tem vários cachorros, assim, quando tu bota o pratinho de comida, um para cada um, cada um corre para um lado. Eles não vão efetivamente no pratinho que é deles, um quer comer do outro. Para fazer esse processo de todo mundo saiba o que tem que fazer de uma maneira que funcione, organizada, olha que nem bonito aqui, a gente precisa do quê? Não só de estratégia, mas a gente precisa criar cultura. A empresa tem que ter essa cultura para fazer essa ação que é estratégia. Se não tiver cultura, acontece o que o Peter Drucker fala. A cultura como estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma estratégia que ela super é racional, mas o meu board ali, o pessoal de cultura, o pessoal da empresa, não vai fazer, não vai funcionar a estratégia. Porque a cultura não comprou a ideia. Então, assim, tudo que a gente falou aqui passa por estratégia, visão de negócio, tendência de mercado, oportunidade, mas passa por cultura. Eu tenho que ter a cultura de entender que é importante trazer isso para a discussão, independente da fase que minha empresa esteja. Eu tenho um conselho administrativo. Leva para o conselho. Leva a cultura para o conselho. E a cultura ela tem que ser desde o CEO e conselho até quem está, o estagiário que está entrando. Startup é a mesma coisa. Eu tenho 3 pessoas na minha empresa. Ela começa com uma cultura de ter a possibilidade de olhar para novos mercados, de entender que é importante. E aí a estratégia vai funcionar. Caso contrário, vai acontecer de que a cultura vai comer a estratégia no café da manhã, e aí eu não vou para nenhum lugar nem outro, e eu posso ter a infelicidade de ser uma empresa bem-sucedida que fracassou porque eu não analisei o timing. É isso, pessoal. Obrigado. Esse era o processo para trazer para vocês. Obrigado, Marcel. A gente vai abrir para uma pergunta, se alguém tiver. Tomara que eu saiba responder essa, viu? Já que é uma só. Senão eu vou pedir outra. Pode ser complexo, né? Alguém gostaria de aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para o Marcel? Como a gente tem o protocolo ainda das homenagens, então a gente não vai abrir muito espaço, só por isso mesmo. Tentei ficar dentro do tempo, viu? Ficou muito claro a exposição. O Jeremir está se coçando, pode vir. É aquela brincadeira, né? Um de cada vez para não dar barulho, né? Já que todo mundo quer falar. Eu achei legal que a questão das motos que tu citaste da Honda, né? A Tiny deve ter se identificado. Nós temos na parte de software muito isso, né? Sim. Porque empresas que RPs enormes e daqui a pouco descobriram que tinha um público que queria uma coisinha bem pequenininha, né? Não é isso, Tessari? É esse o caminho, né? Eles fizeram a motinho da Honda lá, então... Legal, eu quero o case para atualizar aqui, viu? Legal. Então, eu não queria monopolizar, né? Mas a ideia é assim, Marcelo. O que eu tenho ouvido muito falar no âmbito até mesmo político, né, em alguns lugares, de um nascimento de uma matriz econômica mista, né, que vem muito alinhado com o digital, onde você tem produtos palpáveis, materiais, e aí um plano virtual, digital, metaverso, enfim, né, como for. Pode ser um exercício daí na questão política de fazer essa matriz econômica se tornar de uma maneira mista, olhando para esse dilema da inovação? Olha, eu acredito sim, desde que tu consiga separar todos esses agentes. Aí tu vai ter uma série de stakeholders dentro desse processo e tu vai ter que conseguir compreender qual é o papel de cada um dentro dessa caixinha para poder fazer as iniciativas, né? É que nem se a gente for pensar em iniciativa pública de fomento de inovação,
a gente tem não só a iniciativa pública, a gente tem a iniciativa privada, a gente tem a academia, a gente tem o empreendedor, a gente tem a sociedade, todos eles dialogando para fazer um processo de compreender as necessidades. Eu vou fazer público, perdão, se eu vou fazer físico, digital, se eu vou conectar, qual é o desejo. Para ter uma ideia do que está sendo desenvolvido, a Prefeitura de Porto Alegre está iniciando um programa para trabalhar, utilizar o sandbox regulatório, conectando com startups que são GovTechs. Então, assim, a Prefeitura está preocupada com essas ações, ela tem um sandbox regulatório para fazer testes de soluções que pode atender a ela no ambiente controlado, e tem as startups que, de alguma forma, se interessam por esse processo. Conecta todo mundo, testa de uma maneira que seja segura e vê qual é a resposta do mercado. Se vai ser totalmente... Se depois, enfim, se a solução vai ser adquirida pela prefeitura ou não, isso é outra coisa. Mas tu tem esse ambiente que tu consegue dialogar com todos esses agentes para fazer esse mundo digital funcionar. Mas tu precisa, querendo ou não, tu está olhando para mercado, tu está olhando para costume, tu está olhando para modelos de negócio, tu está olhando para impacto, tu está olhando para diversidade, tu está olhando, enfim, para academia. Tem todas essas ações, da maneira como eu enxergo, pelo menos. Obrigado, Vermelho. Obrigado, Marcel. Certamente o secretário depois vai falar um pouquinho sobre esse ambiente que também aqui está sendo construído. Minha gente, quem ainda não preencheu o cupom para concorrer ao vinho, depois do sorteio do vinho, aproveite. Nós daremos início agora ao reconhecimento e homenagem às empresas e entidades da região pelo seu trabalho em prol do desenvolvimento do setor da Serra Gaúcha. A iniciativa é da Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação. Até no meu protocolo estava trabalho e emprego, mas que o secretário também já vai falar sobre a nova nomenclatura, e em parceria aqui para as empresas de TI com o Trinopolo, né? Então, o Poder Executivo Municipal, desde 2009, presta esse reconhecimento às empresas ligadas aos sindicatos e associações, que completam 10 ou múltiplos de 10 anos de atividades junto à comunidade caxiense. Em 2011, essa prática ela virou uma lei, tornando-se, então, uma atividade oficial durante a Semana Municipal do Empreendedorismo. E a indicação de quem será agraciado vem por parte dos sindicatos e as entidades associativas de cada categoria. Eu convido, então, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Elvio Gianni, para a sua fala, e, na sequência, então, a gente passará para a entrega dessas homenagens. Muito bem, bom dia a todos. Eu juro que eu fiquei pensando como fazer tudo isso dentro do poder público. Então, de fato, o poder público, uma forma de homenagear todos os empresários, empreendedores, empresas, enfim, fazendo com que tenhamos a Semana Municipal do Empreendedorismo, que começou já no sábado, aqui mesmo com o Happy Hour, entregando a premiação, o troféu para 5 categorias de jovens empreendedores, e damos sequência toda essa semana aí. Amanhã, Edson, eu vou fazer o script aí de qual melhor café da manhã, melhor da tarde, melhor janta, porque a gente tem estado em todas as atividades, em todas as entidades, instituições, empresas, enfim, e aqui também fazendo um pouco do um olhar enquanto poder público. Por vezes eu escuto muito os empresários, enfim, a sociedade como modo geral, dizendo que se o poder público ele não atrapalhar, já está fazendo muito. Eu já tenho um olhar mais propositivo. Ele tem que estar junto. Se ele não estiver junto, ele não vai ser nunca propositivo. Ou ele vai ficar muito na frente, que é difícil, ou muito atrás. Ele tem que estar aqui, ouvindo, porque tudo que tu faz, aí acaba sendo mais propositivo. Então, neste olhar de agradecimento, de homenagear, né, Caxias do Sul, todos sabem da pujança, do tamanho, da importância, né, de tudo que ela representa para fins de Brasil e de mundo, ela deve muito ao empreendedor. Ela deve muito a quem tem um CNPJ, quem tem coragem de empreender, quem tem a característica do empreendedor. Na verdade, Caxias do Sul tem o DNA do empreendedorismo, né?
E nós somos tudo isso em virtude das empresas que aqui estão. Tá? E eu tenho por costume reforçar isso, dizer que não existe o social sem emissão de nota fiscal. Né? Não tem fábrica de emissão de dinheiro lá na prefeitura. A prefeitura, o poder público, vive através da arrecadação de impostos para devolver isso através de políticas públicas, em especial as sociais. E nós, enquanto desenvolvimento econômico, nós temos a prerrogativa dentro da secretaria, então, sim, de destravar, desburocratizar e usar a inovação como meio para o desenvolvimento econômico. Por isso, então, oficialmente, né, ontem à noite eu conversando com o Edson, oficialmente, para dar esta resposta à comunidade, à sociedade, em especial a esse grupo que está aqui, substituímos, então, para o entendimento do prefeito e nosso e da comunidade, não ser mais Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Emprego, que era até difícil de falar, né? Sim, desenvolvimento econômico e inovação. E nós entendemos que, a partir do momento que tu constitui um nome de inovação, nós temos uma diretoria, uma gerência e políticas públicas voltadas para a inovação, né? E não mais uma política de governo. E ela é uma política que perpetua, independente deste governo, de quem for. Então, o próximo secretário, ele será Desenvolvimento Econômico e Inovação e vai trilhar esse caminho que nós estamos aí estruturando. E falando de políticas públicas, então, nosso dever de casa, todos acho que já sabem que nós constituímos a Lei de Inovação, que era uma carência que Caxias do Sul tinha, nós não tínhamos a segurança jurídica do empreendedor, e muitos daqui, né, muitos dos senhores estavam com pretensão, né, Jolimir, até de sair, e muitos saíram daqui, porque nós não tínhamos um ambiente favorável para que, no mínimo, permanecessem aqui. Então, criamos o programa Inova Caxias, que foi a primeira lei do município, Caxias tem 132 anos, e foi a primeira lei do município que reduziu impostos de Caxias do Sul. E quando nós fizemos isso, não foi fácil, confesso que não foi fácil, porque o pessoal achava que nós íamos quebrar o município, né, isentando impostos, né? E o nosso olhar é um olhar mais propositivo, com a presunção da boa-fé, né? O empreendedor sabendo da importância que ele tem que se manter aqui. Com base nisso, criamos, através da nossa lei de inovação, que é uma das mais atualizadas que tem a nível de Brasil, não perde para ninguém, e transitou por tudo e por todos, né? Puderam ter esse olhar propositivo. Nós criamos o Conselho de Inovação, com pessoas que, de fato, conhecem este mundo, onde o Trinopolo tem uma cadeira lá, permanente, e nos ajude a contribuir. Então, temos lá, fatiando a nossa lei de inovação, nós estamos finalizando o Startup Caxias, que é para, de fato, fomentar, e nós vamos precisar ajuda do EBOF, né? Isso aí, vamos precisar ajuda de quem conhece para nos ajudar, né? Então, mais uns dias nós vamos lançar. Nós lançamos o GovLab Caxias, que talvez seja uma das melhores e mais importantes mudanças dentro do poder público. Nós não vamos mais comprar somente pelo menor preço, e sim pela melhor solução apresentada de acordo com a necessidade que nós temos lá. E nós estamos fazendo um piloto do 156, do Alô Caxias. Fazem só 20 anos que é a mesma forma de tu ligar, tu reclamar, enfim, um buraco que está lá tem 50 demandas no mesmo buraco. Né? Então, acho que Caxias já merece, já perdeu muito tempo. Então, nós estamos entregando isso, e para os senhores que vendem tecnologia, que trabalham com esse mercado, vai ser importante para fornecer, inclusive, para o poder público. Nós decretamos também, junto com esse decreto, as POCs, então, as experiências, as validações que a gente pode ter lá, hackathons, fizemos maratonas, enfim, nós estamos trabalhando num processo de aceleração muito rápido, enquanto lei, para trazer esse ambiente favorável. A partir do ano que vem, então, um dos desafios nossos também é ter o sandbox em Caxias do Sul. A gente já está tendo algumas falas, né? Mas o Conselho vai nos ajudar muito. Enfim, e também, né, reduzimos para as empresas de base tecnológica os impostos em 50%. Não é mais 4%, é 2%. Ou seja, pagava 100 mil, tu vai pagar 50 mil. Né? Então, na prática, a gente está fazendo o nosso dever de casa. Acredito que em passos largos, há 1 ano e meio, não existia nada disso que eu estou falando. Zero, nada, absolutamente nada.
Então, com a ajuda do Trinopolo, em especial do Juremir, que tem sido um parceiro desde o início lá, nós construímos isso tudo. E, para finalizar, de fato, a gente foi lá visitar o Web Summit, que depois a gente vai ter uma conversa para divulgar, e aí eu entendi, eu escutava muito, né, que todo mundo dizia, somos o tamanho dos nossos sonhos, né? Só que sonhar é fácil, né? Tu pergunta para alguém, o que tu quer ser da vida? Ele vai te dizer, eu quero ser feliz, né? A gente só não sabe como, né? E para sair do mundo da Alice e dos Países das Maravilhas, né? Então, eu aprendi, né, com mais consistência, indo no Web Summit, tendo essa imersão, essa experiência, que nós somos do tamanho dos nossos conhecimentos. Por isso da importância da gente estar aqui, por isso de sair da nossa rotina do dia a dia. A rotina do dia a dia, lá de quatro paredes, é só para executar. E ela, se tu ficar só executando, o dia a dia te consome, parece que trabalhou um monte, tu vai para casa cansado e no final tu fez pouca coisa. Então a gente tem que ter, eu tenho dito dentro da prefeitura, que a zeladoria, a parte social, representa em torno de 80% da demanda da prefeitura. E está tudo certo, tem que ter o 80%, mas tem que ter 20% de estratégico, alguém tem que pensar. Alguém tem que fazer o novo, né? Então, dentro das nossas organizações, eu vejo muito isso. A gente tem que executar, sim, mas a gente tem que ter o estratégico. E se nós somos do tamanho dos nossos conhecimentos, então cabe, eventualmente, a gente fazer algumas outras atividades e algumas viagens que não é passeio, porque a gente trabalha mais do que, na verdade, descansa, né? E a nossa secretaria fica à disposição, através do Trinopolo, tem canal direto, todos já sabem disso. E nós ficamos muito felizes, eu, enquanto secretário, junto com a Raíssa, que é a nossa diretora, em especial de inovação, que comanda muito bem isso, né? Precisamos ajuda e estamos dispostos, como desde o início, a colaborar com os senhores, em especial desse movimento aqui, deste mundo da inovação e da tecnologia, que é um foco que a gente está trabalhando muito forte. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Já pode permanecer aqui, que a gente agora passará para a entrega das homenagens. Convido também o presidente, Juremir. A gente já fez uma troca de cenário aqui, enquanto isso, é tudo muito dinâmico. Iniciamos com a entrega, então, dos certificados de 10 anos de atuação. Eu chamo a empresa BCM Serviços Tecnológicos, Douglas de Souza. Chamo a empresa Go Ahead Desenvolvimento de Softwares Limitada, Marcelo de Oliveira Borges. Grupo Sistemas de Gestão, Rodrigo Baroni. Tiny Softwares, Rogério Tessari. Obrigado, Rogério. Chamamos agora as empresas que completam 20 anos para receberem o seu certificado. Começamos com Effective Softwares Limitada, João Paulo Colione.
A Keyworks Tecnologia da Informação, Lara Machado Meira. Raid BR, Soluções em Informática, William Antônio Knob. A Top DB, Tecnologia da Informação, Adriano da Ualba. Obrigado, Adriano. E temos um que é um certificado que vale para todos os empresários associados, né? Que é um certificado de 20 anos da AIPolo, da Associação das Empresas do Polo de Informática de Caxias do Sul, e o secretário entrega para o próprio presidente. Mas esse certificado é de todos vocês, pessoal. Chamamos agora as empresas que completam 30 anos para receberem a placa comemorativa. Começamos com a Agile Work, Fernando Sonda. A Mercanet, For Sales Consultoria de Software, Jaime Fenner. E a Metos Tecnologia da Informação, Isidoro Fantin. Nós cometemos um pequeno falha aqui. A Karina, ela está presente? Você trouxe a sua placa? Devíamos ter colocado aqui, nós não combinamos, né? Então eu convido aqui para vir aqui. Ela já está com a placa porque foi entregue diretamente pela prefeitura na segunda-feira, com 40 anos. A Sil Sistemas, Karina Rosa Piroc, ela recebe então. Isso. Essa placa já havia sido entregue nas homenagens realizadas diretamente pela Prefeitura na segunda-feira. Eu convido agora um representante de cada empresa homenageado para que venha aqui à frente para a gente fazer a foto coletiva também, né? Por favor. E depois o nosso fotógrafo, o Jonas, ele fica à disposição. Quem está com a equipe, que quiser tirar mais fotos aqui à frente, pode vir posteriormente, depois do evento, para a gente fazer mais fotos. Agora, vocês estão sob comando do fotógrafo. Vão aí à frente, tá? Levem as placas, por favor.
Marcel, eu peço que você volte aqui. Antes da gente... A gente gostaria de entregar também uma lembrança em agradecimento à tua disponibilidade de vir para cá. Pode, por favor, aí na frente. Juremir vai entregar uma lembrança da vinícola Lovatel. É a grande para ele. Nós parabenizamos as empresas pela homenagem recebida e pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Desejamos muitos sucessos, bons negócios e vida longa. Neste momento, pessoal, nós queremos aproveitar para fazer uma assinatura de um termo de fomento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação e o Trinopolo. Esse termo é resultado de um edital de apoio dos APLs, uma política da Secretaria do Desenvolvimento e Inovação, no qual tivemos nosso projeto aprovado. O valor para cada projeto era de 50 mil, que será esse valor que nós receberemos para desenvolver ações do projeto de inovação e novos negócios do APL. Em semana que vem, posteriormente, nós comunicaremos todas essas ações, mas elas são justamente para desenvolver ações voltadas à inovação, trazer conteúdos sobre inovação, realização de workshops, visitas também dentro dos parques e centros de inovação da Tech Road, né, que é uma iniciativa também das prefeituras, ou seja, nós vamos para Santa Catarina visitar esses centros tecnológicos, enfim, e buscar interações com esses meios para fazer essa inovação. Então, eu convido o secretário também e o Juremir para fazer essa assinatura aqui. Vamos mudar o cenário de novo. Enquanto o secretário e o Juremir assinam esse termo de fomento, eu lembro que em cima das mesas, pessoal, nós temos uma divulgação de 2 eventos que a gente terá voltados à inovação, tecnologia, IoT. Um deles é um meetup no dia 21, lá no TecnoUX, para falar sobre 5G e as oportunidades dentro dessa área. E no final do mês, dia 29, 30 e dia 1º de dezembro, terça, quarta e quinta-feira, nós teremos um curso para aprender literalmente a utilizar as redes LoRaWAN que estão disponíveis nas antenas aqui de Caxias do Sul. Então, é um treinamento. Ambos esses eventos são gratuitos, porque são iniciativas de recursos que a gente tem do governo do estado dentro de um projeto de apoio ao desenvolvimento da área de IoT. Então, aproveitem essa oportunidade. No QR Code tem já o link para as inscrições, quiserem aproveitar fazer agora, ou então levem aí, a gente também já divulgou por e-mail e está nos nossos sites também. Muito bem, minha gente. Parabéns. Já aplaudimos vocês pela assinatura? Que seja o primeiro de muitos, né, secretário? É isso aí. Muito bem, minha gente. Então, vamos ao nosso sorteio. É um suco e um vinho, é isso, Lovatel? Vamos ver quem são os sortudos, né? Sempre o segundo, que é o vinho. Quem quiser trocar depois também pode. Vamos ver quem é o vencedor aqui. As canetas são ruins, né? Eu vi. Daniel Notari. Já estava indo embora, né? E você ainda ganhou um vinho, um suco, né? Teu é o suco, tá? Porque tu é professor, tem que cuidar um pouquinho. É o suco. Então a gente faz 2 sorteios. É? Você quer fazer um comunicado? Ah, pode. Pode sim. E o vinho vai para Andrelise Foquesato.
para comemorar os 30 anos da Mercanet. Obrigado, Lovatel. E o teu recadinho como nosso apoiador e patrocinador. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer estar junto com vocês nesses momentos no Bom Dia TI aqui com o pessoal da Trinopolo. Fica o convite aí de quem não ganhou o prêmio, né, vir lá na vinícola e degustar os vinhos lá na vinícola mesmo. Abre também no sábado de manhã, já que vocês têm a semana agitada. Vão no sábado de manhã lá, fazem uma degustação. Não temos ainda um receptivo, como tem as vinícolas lá de Bento, com um varejo tão desenvolvido assim, mas será um prazer recebê-los lá, junto com as nossas pipas, junto com os nossos vinhos, dentro da própria vinícola e conhecer a vinícola. Obrigado a todos. Obrigado, Lovatel. Minha gente, vontade é de não terminar o evento, né, com tanta gente aqui, mas eu sei que vocês já estão de pé para conversar mais um pouquinho. Aproveitem esse momento da nossa interação. Nosso Bom Dia TI dessa sexta-feira era um pouquinho mais estendido, até às 10 horas, mas realmente cumprimos, faltam 5 minutos para as 10. A gente quer reforçar de novo nosso agradecimento a todos vocês que estão presentes aqui, nossos parabéns a essas empresas homenageadas aqui, vocês merecem demais pelo trabalho, pela luta de vocês, e a gente deseja realmente muito sucesso a todos vocês, tá certo? Tenham uma ótima sexta-feira, né, porque a gente vai trabalhar ainda, um bom final de semana, quem for fazer um feriadão, muito cuidado, muita saúde e alegrias. Tchau, tchau e até a próxima.